Como é o espaço interno do Volkswagen Nivus? Isso é uma preocupação muito comum de vários clientes que precisam comprar um carro não só para o uso no dia a dia, mas eventualmente fazer alguma viagem aí com os seus familiares. E eu posso dizer que o Nivus é bastante versátil nesse ponto, mesmo sendo considerado um modelo compacto. Afinal de contas, ele tem alguns números interessantes. Só a título de comparação, o Volkswagen Polo, que tem um bom porta-malas, são 300 litros. Esse carro aqui são 415 litros. E não é só porta-malas, né? É espaço também no banco traseiro que a gente vai falar e porta-objetos. Tudo aquilo que uma família precisa quando vai viajar com o veículo. Vamos ver todos os detalhes. Um porta-malas tem que ter bom espaço, mas ele também tem que ter versatilidade. Então quando a gente olha o porta-malas do Volkswagen Nivus, você vê muito pouca interferência no espaço útil. Tem alguma, como por exemplo, este detalhezinho aqui, mas ele é pequeno, ele não chega a atrapalhar muito. Até mesmo aqui dos lados, apesar de ter esses detalhes, eles ocupam um espaço muito pequeno. De forma geral, o espaço aqui é muito amplo e bem utilizado. E você também tem alguns recursos como isso aqui é um ganchinho que você tem aí nas duas laterais, dos dois lados. É muito útil para você prender sacolinhas aqui dentro e evitar que elas fiquem rolando dentro do compartimento. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse carro aqui é quando você levanta o piso. Aí você tem acesso ao step. Mesmo não sendo um step de mesma medida do pneu de rodagem, ele não é aquele step fino, não é o step integral. Então ele não altera a dirigibilidade quando é utilizado e o mais importante de tudo, o espaço que você tem aqui para condicionar esse step, que é um step integral, se você precisar guardar o pneu de rodagem naquele espaço, você consegue. O pneu de rodagem não vai desnivelar o espaço e você vai continuar tendo aqui os 415 litros, mesmo na eventualidade de usar o step no carro e ter que guardar o pneu original. E para demonstrar o porta-mala do Nivus, eu vou usar aqui alguns tipos de mala que são do meu uso frequente e até de várias outras pessoas. Começando por essa. Aqui nós temos o tamanho exato cabin size, que é aquele que é permitido levar dentro dos aviões. Inclusive, quando você tem aquelas medições no check-in, essa mala aqui atende todas as especificações para ser levada dentro da cabine. Já essa outra aqui vermelha, ela é um pouco mais larga. Tem companhia aérea que deixa você levar essa mala aqui dentro do avião. Tem companhia que já cria problema, mas ela é um pouquinho maior. E para fechar, tem essa outra, muito importante para mim, porque nessa tá aqui os nossos equipamentos de filmagem. Então tudo que é evento que eu vou, eu preciso ter uma mala assim. Agora quer ver quantas dessas a gente consegue colocar no porta-malas do Nivus? Aqui já está bastante claro que cabem duas, mas mais do que duas, porque se você considerar o espaço ali do lado, imagine que eu tivesse outra mala vermelha dessas. Eu conseguiria colocar aqui não só uma, mais duas. Uma aqui embaixo e uma em cima. Então aqui nós já estaríamos falando de 4 malas do padrão cabin size ou um pouquinho maior que você conseguiria transportar. Com essa organização aqui, olha quantas malas seriam possíveis. Além dessa, nós poderíamos colocar uma outra acima do mesmo tamanho, que é um pouco maior que a cabin size. Nesse espaço aqui, nós poderíamos colocar mais 2 malas, uma embaixo e uma em cima, do padrão que é um pouco maior do que o cabin size. Além dessa, que é o padrão cabin size, você pode ver que aí já não pode ser o padrão maior, porque já fica no limite, você ainda poderia colocar mais uma outra mala aqui. Então nós teríamos 4 malas, um pouquinho maior que o padrão cabin size, 2 no padrão cabin size e ainda sobraria um pouco de espaço aqui para guardar mais alguma coisa. E se além da mala de viagem precisa levar a mala de equipamento? Bom, com essa organização a gente teria o seguinte: espaço para levar bagagem mais mala de trabalho, de equipamento, para 3 pessoas aqui no porta-malas, né? Uma vez que você vai ter o conjunto de 2, ou então 6 malas pequenas de viagem, o que aí já é bastante coisa, porque no carro só cabem 5. Mas de toda forma, a gente percebe que é um porta-malas bastante grande, isso quando você precisa acomodar vários volumes. É claro que existem malas bem maiores do que essas daqui que eu estou mostrando para vocês.
Eu estou utilizando aquelas malas que são muito mais comuns, principalmente quando você vai num aeroporto, né? Que as pessoas estão lá utilizando esse tipo de malas para viagens mais curtas. Mas ainda assim, não podemos negar que os 415 litros do Nivus é muito bom. Uma configuração que você pode usar aqui e que nem todo mundo lembra ser possível é aquele caso onde você tem que transportar 3 pessoas e bagagens ou volumes maiores, que seria esse caso. Então você teria o banco traseiro numa posição onde você consegue colocar um passageiro e rebatendo 1/3 do banco, você vai ganhar mais espaço para transportar bagagens. Assim você tem 3 pessoas com muita bagagem. E claro, se você precisar, você também pode fazer o rebatimento do outro 2/3, aí no caso levando muito mais bagagem e apenas 2 pessoas. Com os bancos da segunda fileira rebatidos, é claro que a gente vai ter mais espaço aqui no Volkswagen Nivus. Mas tem alguns poréns. O primeiro deles é o fato da gente não ter uma continuidade no piso. Existe um degrau ali. Então se você tiver que colocar objetos volumosos e pesados, isso pode representar um problema, até porque esse objeto ele não vai ficar muito equilibrado aqui. Mas se você só tiver aqueles volumes grandes e relativamente leves, aí já fica mais tranquilo fazer a organização. Uma coisa que me chamou a atenção, né, a gente tem aqui o tampão do porta-malas, mas olha só, se você tiver que levar ele no carro, e claro, as coisas forem volumosas e não pesadas, você pode até colocar ele nessa posição. Esses degraus aqui até ajudam a proteger um pouco o tampão e as coisas que você vai colocar aqui em cima não podem ser pesadas, senão vai danificar o tampão. Mas se elas forem apenas volumosas, aí sim você vai conseguir deixar ele no porta-malas, fazendo a utilização do espaço até o teto sem muito problema. Cabe destacar que o Volkswagen Nivus também tem essas barras aqui no teto que são plenamente funcionais. Então se você tiver que colocar um bagageiro adicional aqui em cima, você vai ter que comprar aquelas barras transversais e montar o bagageiro sobre. Ou também, se você quer fazer aqueles transportes de bicicleta, é possível. É importante destacar isso, porque existem concorrentes diretos do Volkswagen Nivus que até tem um detalhe que parece uma barra superior, mas ela não é funcional. Nesse carro, é. Espaço aqui no banco traseiro do Volkswagen Nivus. Esse carro tem 2,56 m no entre-eixos, o que é uma medida relativamente pequena. É a mesma, por exemplo, do Volkswagen Polo. Então não dá para ter muito milagre aqui atrás. Eu coloquei os bancos dianteiros na posição confortável para eu dirigir, tanto motorista quanto passageiro. E olha, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui aproximadamente 5 dedos fechados. A movimentação de pés aqui é apenas regular, você não vai ter muito espaço. Isso nas posições que você tem aqui na esquerda e na direita, porque aqui no centro vai ser ainda menor. Você tem o console que vem aqui um pouco para trás e também esse degrau. Na prática, o ideal desse carro aqui é transportar 4 pessoas. Vai uma quinta? Vai, mas com um conforto um pouquinho mais reduzido. Você também tem aqui uma coisa que aí é legal, a saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Não é todo modelo que oferece isso e acaba sendo um diferencial. Além de 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos e essa bolsinha aqui. Infelizmente só está no banco do passageiro, não tem no motorista. Mas ela é bastante útil quando você vai colocar, por exemplo, smartphone. Até mesmo um tablet você consegue encaixar aqui. Como um ponto positivo, esse carro tem 2 luzes aqui atrás, né? Que são, digamos assim, luzes de leitura. Dá para acender uma independente da outra porque tem um interruptor. Isso é legal. Agora, uma coisa que faz bastante falta aqui é aquela alça de segurança do teto. Muita gente pergunta, mas para que usa aquilo? Pessoas de mais idade, pessoas que já passaram aí dos seus 65 anos, na hora de entrar e sair do carro, usam aquela alça para fazer menos força, para sentar ou até mesmo levantar. A falta dessas alças dificulta o acesso dessas pessoas. Aqui no banco da frente do Volkswagen Nivus, eu estou aqui numa posição bastante confortável. Vocês podem ver que os meus pés estão ali apoiados sobre o piso e esse espaço aqui é adequado para mim. Quando a gente fala de versatilidade para guardar coisas, a porta tem bastante espaço. Então você tem esse espaço aqui
Dá até para colocar coisas aqui na área escondida da porta, carteiras ou coisas que não podem ficar à vista. E este compartimento, o ideal é que você coloque garrafas. Dá para colocar lata? Até dá, mas tem que ver como uma lata está ou não muito cheia e para que lado que você põe ali o bocal da lata para não cair. Mas o ideal mesmo ali é garrafa. Tem também aqui o porta-luvas, que quando você abre ele, ó, acaba batendo aqui nas pernas, então você tem que afastar elas para conseguir fazer a abertura completa. É um espaço bom? Sim, dependendo da bolsa de mulher, até cabe aqui dentro, se não for uma bolsa muito grande. Eu vou dizer que quando a gente compara com os concorrentes, o Volkswagen Nivus tem um dos melhores espaços de porta-luvas. Isso vai acabar ajudando bastante aquele uso familiar que tem muitas coisas para acomodar dentro do carro. Os ajustes que precisam ser destacados aqui no Volkswagen Nivus. Um deles é o ajuste de altura do banco do motorista, que é milimétrico. Então, você consegue colocar o banco em qualquer posição. Quer subir bem pouquinho? Quer subir mais? Então, ele não tem aqueles degrauzinhos pré-estabelecidos. Você que define onde você quer colocar. Volante. A gente tem aqui ajuste de altura, mas também tem a profundidade, porque alguns carros não oferecem a profundidade. Então aqui você tem os dois. E para fechar, o cinto de segurança também tem ajuste de altura. Com tudo isso, dá para encontrar uma posição confortável ao volante. Até aqui a gente pôde mostrar para vocês que o Volkswagen Nivus é um carro versátil. Se você está pensando em comprar um modelo compacto, por exemplo um hatchback compacto, por que não pensar num Volkswagen Nivus, que vai ter um porte um pouquinho maior, um porta-malas com bastante espaço e, como você viu, ele consegue mesclar a vantagem de ter um carro compacto que não vai ocupar muito espaço na garagem ou até mesmo não vai ter um consumo tão elevado, porém com uma versatilidade interna que pode atender de repente a sua pequena família. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.